Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática. Hoje vamos na sequência em cônicas. Vamos resolver uma questãozinha envolvendo parábola. Uma parábola tem foco 4 e 1 e diretriz de equação x e menos 6 igual a zero. Apresente, então, letra A, uma equação para a parábola. Letra B, uma equação do eixo da parábola. Letra C, as coordenadas do vértice da parábola. Então, o primeiro objetivo é encontrar a equação da parábola. E nesse exercício específico tem duas maneiras, tá? Vamos fazer aqui um esboço da nossa parábola, só para a gente ter uma ideia como que essa parábola vai se comportar no plano cartesiano, beleza? Então, criei aqui um plano cartesiano, tenho aqui o meu eixo x e o meu eixo y, tá? Vou mostrar para vocês de duas maneiras e vou concluir uma delas. O foco é 4 e 1. Então vamos imaginar que o foco esteja aqui. 1, 2, 3, 4 e 1. Então esse aqui é o foco da nossa parábola, nosso f. E conheço também a diretriz, que tem a equação x menos 6 igual a zero, ou seja, x igual a 6. A diretriz é constante para x igual a 6. Então o x igual a 6 está aqui, ó, 4, 5, 6. A reta diretriz, ela passa então aqui no 6. A reta diretriz é essa. Beleza? Bom, eu tenho o foco, tenho a reta diretriz, então automaticamente eu conheço o meu vértice. Por que eu conheço o meu vértice? Porque a parábola é o lugar geométrico, né, de todos os pontos que equidistam do foco e da diretriz. Então o vértice está bem aqui no meio. Esse aqui é o meu vértice. Então eu já sei como que é essa parábola. Essa parábola vai ser algo voltado para a esquerda. Ela vai ser mais ou menos assim, né? Não sei exatamente onde ela corta no x, mas eu sei que ela é desse formato aí, beleza? Também sei que temos aqui um parâmetro, né? O parâmetro é justamente a distância do foco até o vértice. Esse aqui é o nosso parâmetro. Então, o vértice eu já conheço. Como o vértice aqui é o ponto médio, como aqui é 4 e aqui é 6, o x do vértice é 5 e o y do vértice é 1. Então, o item C já veio de brinde, né? As coordenadas do vértice, eu sei que é 5 para x e 1 para y. Vamos voltar para o item A, né? Nós queremos a equação dessa parábola. Bom, quando a parábola é voltada para cima ou para baixo, né, vamos dizer aí que aparece na maioria das vezes, a equação da parábola ela tem esse formato: y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou eu posso dizer que é y menos o y do vértice igual a que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado. Isso quando a parábola é para cima ou para baixo, que não é o nosso caso. O nosso caso aqui, a parábola é voltada para a esquerda. Então, quando ela for para a esquerda ou para a direita, ela vai ter essa cara. X é igual a y ao quadrado mais by mais c. Ou x menos o x do vértice, que é igual a que multiplica y menos y do vértice elevado ao quadrado, né? Isso vai acontecer quando ela for uma parábola para a direita ou se ela for para a esquerda. Beleza? Bom, então para achar a equação da parábola, eu posso muito bem usar essa equação. Eu preciso do x do vértice e o y do vértice, que eu já conheço, né? Vale 5 e 1, e falta o a. O a é o coeficiente, né? E para achar o a, existe uma relação que permite a gente chegar nesse valor. A relação é a seguinte: o parâmetro da nossa parábola é o módulo de 1 sobre 2a. Então, o parâmetro é 1 sobre 2a. E o parâmetro, o que é o parâmetro? É a distância do vértice até a reta diretriz, que nesse caso eu sei que vale 2.
Então, se eu tenho o P, eu consigo achar o A. Se eu tenho o A, com essa equação aqui, eu consigo achar a equação da parábola. E é a equação que eu vou utilizar num primeiro momento, e depois eu explico qual seria o outro procedimento para chegar na equação da parábola. Então vamos lá, olha só. Eu vou usar essa relação x menos o x do vértice, que é igual a que multiplica y menos o y do vértice. Isso ao quadrado. Eu tenho que ter o vértice eu já sei, né? Fiz o desenho lá, consegui identificar, vale 5 e 1. E sei que P é igual ao módulo de 1 sobre 2A. E o A, a gente sabe, melhor, o A a gente não sabe, né? A gente tem que descobrir. O P a gente sabe que vale 2, que é o nosso parâmetro, né? Distância do foco até a reta diretriz. Então o parâmetro é 2, que é igual ao módulo de 1 sobre 2A. Eu tenho aqui uma equação modular. O que está dentro do módulo, no final, pode ser 2. Né? Eu tenho que 1 sobre 2A pode ser 2. Ou o que está dentro do módulo pode ser menos 2, porque no final o módulo deixa positivo, né? Então eu tenho que 1 sobre 2A é igual a menos 2. Então aqui eu vou concluir que o A vale 1/4. Beleza? E aqui eu vou concluir que o A vale menos 1/4. E agora? Qual é o meu A verdadeiro? Né? Se a parábola for voltada para a direita, o A é positivo. Como nesse caso ele é voltada para a esquerda, o A é negativo, então o meu A vale menos 1/4. Então agora eu tenho A, eu tenho o vértice, acabou o exercício. Né? Eu vou conseguir encontrar a equação da minha parábola fazendo o seguinte: x menos o x do vértice, 5, que é igual a A, que vale menos 1/4, vezes y menos o y do vértice, que vale 1, ao quadrado. Bom, vou pegar esse 4 aqui e vou multiplicar em x, tá? Pelo dos meios ou pelos extremos. Então, 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 5, menos 20. Isso é igual, 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1 vezes o parênteses, vou deixar só o menos. Né? E vou resolver esse quadrado da diferença. Né? Então, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2y, mais o quadrado do segundo. Eliminando parênteses, eu tenho menos y ao quadrado, eu tenho aqui mais 2y, menos 1. E vamos isolar o x, né, já que ela tem essa carinha aqui. Então vai ficar 4x é igual a menos y ao quadrado, mais 2y, menos 20 troca de lado, vai ficar mais 20, 20 menos 1, 19. Então a minha equação vai ficar assim, o 4 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, né? Então vai ficar menos y ao quadrado sobre 4, mais 2y sobre 4, mais 19 sobre 4. Então essa aqui é a equação da nossa parábola. Essa aqui é a resposta do item A, beleza? A gente pode simplificar aqui. Então o item A ficou assim, ó. Ficou x igual menos y ao quadrado sobre 4, mais, se eu simplificar, vai ficar y sobre 2, mais 19 sobre 4. Então esse é o item A, beleza? E agora falta o item B, uma equação do eixo da parábola. O eixo da parábola é aquele eixo simetria, é o eixo que passa aqui pelo vértice, ó. Esse eixo. A gente quer a equação dessa reta. E essa reta é constante para y, né? O y aqui vai ser sempre igual a 1. Logo, a resposta do item B vai ser y igual a 1. Acabou. Beleza? Então, esse aqui é o item A, né? A equação da parábola. Esse aqui é o item B, equação do eixo da parábola. E esse aqui é o item C, o vértice da parábola. Beleza? Qual seria a outra maneira de se resolver esse exercício, né? A outra maneira seria trabalhar exatamente com a definição. Deixa eu apagar aqui e vou só relembrar com vocês, pelo menos o início, e deixo para vocês continuar. Né? Qual que é a definição de parábola? Então, a definição de parábola é o seguinte, é o lugar geométrico
né, é o lugar geométrico, dos pontos que têm a mesma distância em relação ao foco e à reta diretriz. Então, na nossa parábola aqui, eu tenho infinitos pontos. Vamos pegar aqui um ponto P, XY. Né? Se o ponto P pertence à parábola, a distância de P ao foco, né, a distância de P ao foco, é igual à distância de P à reta diretriz. Então, a definição diz isso para a gente, que a distância do ponto P ao foco é igual à distância do ponto P à reta. E agora é só trabalhar com essas duas fórmulas, né? E no final igualar elas. Distância do ponto P ao ponto F. Tem fórmula, né? Então a distância ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Aí pega e vai desenvolver essa fórmula, né? Porque eu conheço o ponto P vai ser xy, que é um ponto qualquer, e conheço o foco é 4 e 1. Então é só substituir, vai ficar assim, distância de P até F ao quadrado vai ser igual a 4 menos x ao quadrado, mais 1 menos y ao quadrado. Então eu tenho que a distância de P a F é igual a raiz quadrada dessa expressão. 4 menos x ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado. Beleza? E agora eu tenho que fazer o quê? Agora é a vez de fazer a distância do ponto P à reta R. E para calcular a distância de ponto P à reta também tem fórmula, né? A fórmula é essa. O módulo de AX P mais BYP mais C, né, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ah, complicou agora. Não, não complicou não. O ponto P a gente conhece. O ponto P é XY. A reta R a gente também conhece. É x menos 6 igual a 0. Mas para eu deixar ela com essa aparência aqui, eu vou colocar assim. X mais 0y menos 6 igual a 0. E agora é só substituir. Então vai ficar assim, ó. A distância de P a R vai ser igual. Quanto vale o A? Bom, o A da equação da reta é 1. Então, 1 vezes o x do ponto P é x. Mais o B é 0. O y do ponto P é y. Mais o C, que é menos 6. Dentro do módulo. Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado. O A ao quadrado vai ser 1, né? Porque o A vale 1, 1 ao quadrado 1. Vamos colocar aqui direto. Mais o B é 0, 0 ao quadrado 0. Então, vou concluir aqui que a distância de P a R vai ser igual ao módulo 1 vezes x, x, 0 vezes y, 0, menos 6. Embaixo vai ficar 1 e eu não preciso colocar. Então, essa é a distância de P a R. Beleza? E agora eu vou simplesmente igualar essas duas expressões. Qual que é a distância do ponto P ao ponto F? É a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado, tudo dentro da raiz. Que é igual, distância do ponto P à reta R é um módulo de x menos 6. Tá aí. Como que eu resolvo isso? Eu tenho certeza que é tudo positivo. Então eu pego e vou simplesmente elevar ao quadrado. Tá? Então eu venho aqui, vou elevar o primeiro membro ao quadrado e o segundo membro ao quadrado. Aqui nós vamos poder simplificar. Então nós vamos ter 4 menos x ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado igual. Aqui nós vamos resolver, né? Quadrado primeiro. O que? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. E vai desenvolver essa equação e vamos chegar na mesma relação. Beleza? Agora ficou fácil, eu deixo aí para vocês continuarem. Até a próxima resolução.